Então, deixa eu ver se eu tô bem elegante. Tô. Vamos lá. No último vídeo eu estava falando a respeito da vocação, como é que foi o meu chamado para o ministério pastoral. Agora eu vou falar o que aconteceu a partir de então. Então, ano passado, a partir de janeiro, é isso mesmo, janeiro de 2019, recebi o chamado, como eu estava falando no vídeo anterior. Fui lá, falei com o pastor da minha igreja e a partir de então comecei a ser avaliado pela igreja. Como é que é essa avaliação feita pela igreja? Primeiro eu passei pela reunião do conselho, que eu já expliquei o que é conselho no vídeo anterior. Então fui avaliado, fizeram algumas perguntas a respeito dessa motivação, dessa vocação, para ver se realmente tem procedência o que eu quero falar. Vamos supor que eu chego lá pro conselho e falo assim, não, eu quero ser pastor para enriquecer, quero ficar milionário. Aí provavelmente não, com certeza não iam autorizar, lógico, meu prosseguimento aí nesse processo. Ou falar qualquer outro tipo de besteira, ou falar coisas desconexas, coisas que não tem nada a ver. Então eles vão lá e eles perguntaram para mim, olha, o que te levou a querer isso? Ainda mais porque eu tenho pastores na família, né? Meu pai é pastor, como eu falei no vídeo anterior, tenho um tio que é pastor também, todos da Igreja Presbiteriana do Brasil, um em São Luís do Maranhão, o outro no Rio de Janeiro. Então a gente sabe das dificuldades que é a vida pastoral, e minha vida até então estava bem equilibrada, bem tranquila. Então eles perguntaram qual o motivo de eu querer entrar para o Sagrado Ministério. E eu falei de um versículo que me marca demais, que está lá em 1 Coríntios 9,16, quando Paulo diz, ai de mim se não pregar o evangelho. Então eu sinto essa obrigação que eu tenho que pregar o evangelho, ainda mais do jeito que está hoje, cada um pregando o que acha da sua cabeça, pregando diversas bobagens. E eu tive esse privilégio de ser criado dentro da igreja, então tenho um conhecimento até razoável da verdade e agora me aprimorando ainda mais no seminário. Geralmente assim, cada presbitério, ele vai lá e te dá algumas condições para que você cumpra. Então vai variar um pouco aí conforme o presbitério. Por exemplo, o meu presbitério, o qual eu estou subordinado, ele exige como um dos requisitos que você tenha um grau superior para você ir para o seminário, ou seja, eles exigem o 3º grau. Não é todos os presbitérios que exigem isso, muitos presbitérios exigem apenas o ensino médio. Aí é o padrão, menos do que isso você não pode. E vai ter essa variada, alguns vão pedir determinados livros, outros livros, alguns vão pedir uma coisa ou outra ali, diferente, mas em regra é meio padrão isso aí. Só que eu vou falar como é que foi o meu caso. Então, na minha igreja eu comecei a dar aula na escola dominical para a classe de jovens. A partir do 2º semestre do ano passado eu comecei a dar aula também de vez em quando para os adultos no templo, já o pessoal mais velho. Fiz 4 pregações, e aí são pregações como leigo no culto da noite. Leigo, ou seja, eu não sou pastor, não sou seminarista, não era nada, era apenas leigo. Então fui lá, preparei o sermão com o auxílio e a tutoria do pastor da minha igreja, fui lá e fiz as 4 pregações. Isso para que a igreja veja, né, se você tem ali pelo menos um razoável nível ali de possibilidade de você ser vocacionado para isso. Por exemplo, se a pessoa quer pregar, mas tem medo de falar em público ou trava, né? Aquele medo excessivo, medo acho que todo mundo acaba tendo, mas aquele medo que te trava, aí fica meio complicado, fica meio difícil. Então, tudo isso vai servindo para avaliar você. Fiz algumas devocionais em alguns eventos, como alguns eventos de música que teve na igreja, eu fui lá, fiz alguma pregaçãozinha, uma palavra ali, uma devocional pequena, falando a respeito disso, alguns eventos, e isso fui fazendo aí no decorrer do ano passado. Além disso, eu comecei a me preparar para o vestibular. A Igreja Presbiteriana do Brasil ele tem diversos seminários espalhados pelo Brasil. Aqui no estado de São Paulo tem 2, que é o lá de Campinas e o aqui da capital paulista, que é no seminário chamado José Manuel da Conceição, fica na zona sul aqui de São Paulo, e eu prestei o vestibular para esse aí. Então comecei a estudar para o vestibular no ano passado e prestei a prova e graças a Deus fui aprovado. Eu estou até aqui com o gabarito da minha prova aqui, ó. Gabarito, tem até a folha de redação aqui, só o rascunho, obviamente. E aqui teve as seguintes disciplinas: língua inglesa, língua portuguesa, literatura, eram 2 livros que eles pediram, conhecimentos gerais da Bíblia e símbolos de fé da Igreja Presbiteriana. Eu estou aqui também com a prova, olha a prova aqui. Foi dividida em 2 períodos diferentes, de 3 horas, então 9 horas da manhã começou... 9 horas ou 10 horas? Aqui. Das 10 às 13
teve essas provas aqui, língua inglesa, portuguesa, literatura e redação. Daí teve uma hora de almoço e depois, às 14 horas até às 17, teve conhecimentos gerais da Bíblia e símbolos de fé da IPB. Esse vestibular ele foi realizado no Mackenzie, aqui em São Paulo, na faculdade aí, que é da Igreja Presbiteriana. Então fui lá, fiz a prova, fui aprovado, graças a Deus. E beleza, aí esse ano recebi as instruções de como fazer a matrícula e agora, lá no começo de janeiro, fui lá e fiz o que eu tinha que fazer. Ou seja, tinha que pegar um atestado de sanidade mental e físico e mais um monte de documentações, como certificado de conclusão do curso, no caso ensino médio, mas por causa do meu presbitério de nível superior que eu tenho, apresentei toda a documentação, apresentei lá para o seminário e deu tudo bem, ocorreu tudo bem, tudo tranquilo. E essa última semana que passou, iniciaram as aulas. E eu vou falar mais disso no próximo vídeo, beleza? Então, forte abraço e até a próxima.